Filha, o que o Carlo te disse? Que a Eucaristia era a estrada do céu. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, uma menina de 8 anos, cega de nascença, surpreende médicos, padres e sua própria família ao descrever com detalhes perturbadores e precisos a aparência física, os gestos e até os objetos pessoais de Carlo Acutis, o jovem italiano beatificado pela Igreja Católica, morto em 2006, que ela jamais poderia ter visto. Sem acesso à internet, sem televisão, sem nunca ter ouvido falar dele antes. Valentina descreve o cabelo castanho despenteado, o sorriso largo, a mochila azul e até uma frase específica que Carlo costumava dizer. Que começou como uma tarde comum em uma pequena paróquia, se transforma em um acontecimento que ninguém consegue explicar e que mudará para sempre a vida de todos que testemunharam. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Comente aqui de onde você está assistindo. Adoramos saber de onde vem nossa família. A tarde tinha aquela luz dourada e preguiçosa que só o mês de setembro sabe fazer no Cerrado brasileiro. O sol se inclinava devagar sobre as telhas de barro da igreja de Santo Antônio, em Serranópolis do Ouro. Uma cidade tão pequena que os moradores sabiam o nome do cachorro de cada vizinho e a hora exata em que a padaria do seu Afonso tirava o pão do forno. Era uma daquelas cidades onde o tempo parece ter feito um acordo com a lentidão, onde as crianças ainda brincavam de pular corda na calçada e os idosos se sentavam nas cadeiras de balanço para contar histórias que ninguém mais queria ouvir, exceto Valentina. Valentina tinha 8 anos, cabelos negros trançados com fita amarela e olhos que não enxergavam nada desde o dia em que nasceu. Seus olhos eram de um cinza muito claro, quase branco, como o céu antes da chuva, e quem os via pela primeira vez sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Ela havia nascido com uma malformação bilateral das retinas, diagnóstico que os médicos de Goiânia confirmaram quando ela tinha apenas 3 meses, com aquela frieza técnica que tenta disfarçar a impotência diante do irreversível. Sua mãe, Conceição, uma mulher pequena de mãos calejadas e fé enorme, tinha chorado 3 dias seguidos. Depois, secou o rosto e decidiu que ia criar uma filha capaz de enxergar o mundo de um jeito que poucos conseguem. E assim foi. Valentina cresceu com os dedos como olhos. Ela conhecia o rosto de sua mãe pelo formato do queixo, pela textura das rugas finas ao redor da boca, pelo calor específico que as mãos de Conceição tinham quando a abraçava. Conhecia o quintal, pelo cheiro de terra molhada depois da chuva, e pelo som dos grilos, que começavam exatamente às 18h20, como se tivessem relógio. Conhecia a cidade inteira pelos sons. O sino da igreja que batia às 7 da manhã, com um tom ligeiramente rachado, no terceiro golpe. O barulho de cascalho sob as rodas da caminhonete do prefeito. O cheiro de incenso que vazava pela fresta da porta da sacristia, toda sexta-feira à tarde. Era uma sexta-feira, a 12ª de setembro, quando tudo começou. O padre Edmilson havia organizado um encontro de catequese para as crianças da paróquia. Era algo simples, como sempre fazia. Uma roda de conversa, algumas músicas, um lanche no final, com biscoito de polvilho e suco de caju. Naquele dia específico, porém, o padre tinha trazido algo novo. Ele havia recebido, pelo correio, um pacote enviado por um amigo sacerdote de São Paulo, um conjunto de materiais sobre Carlo Acutis, o jovem italiano, que seria canonizado em breve, cujo processo de beatificação havia emocionado o mundo católico. No pacote havia um folder impresso, um pequeno livreto com a biografia resumida e um cartaz plastificado com a fotografia de Carlo. Aquele sorriso largo e desarmante, o cabelo castanho levemente bagunçado, a molton cinza, a mochila azul nas costas. O padre Edmilson não planejava introduzir o tema naquele dia. Era para ser apenas mais uma sexta-feira de catequese. Mas ao abrir o pacote pela manhã, sentiu aquela coisa que os crentes chamam de moção interior, uma espécie de empurrão suave, que não tem origem identificável, e decidiu que falaria sobre Carlo para as crianças. Eram 16 crianças ao todo, sentadas em cadeiras plásticas coloridas dispostas em semicírculo na sala paroquial, que cheirava a mofo velho e vela derretida. Valentina estava na extremidade direita do semicírculo, com as mãos pousadas no colo e a cabeça levemente inclinada para o lado. Postura que tinha desde pequena
e que sua mãe chamava de jeito de escutar com o corpo inteiro. Conceição estava sentada num banco de madeira ao fundo da sala, fazendo crochê, como sempre fazia, quando esperava a filha. O padre começou a falar sobre Carlo Acutis, com aquela voz pausada que usava para contar histórias. Disse que era um menino italiano, que tinha vivido em Milão, que adorava jogar videogame, que tinha uma fé extraordinária e que havia morrido de leucemia fulminante aos 15 anos. Em 2006, disse que Carlo tinha criado um site para catalogar milagres eucarísticos do mundo todo, que chamava a internet de estrada para Deus, e que mesmo jovem, tinha uma maturidade espiritual que surpreendia todos que o conheciam. As crianças ouviam com aquela atenção oscilante típica dos 8, 9 anos, alguns interessados, outros olhando pela janela. Um menino no canto brincando com o zíper da própria blusa. Valentina, porém, estava completamente imóvel. O padre percebeu isso, mas não deu importância no primeiro momento. Então, algo aconteceu. O padre tinha acabado de dizer a frase Carlo costumava dizer que todos nascem originais, mas muitos morrem cópias, quando Valentina levantou a mão devagar, com a precisão de quem sabe exatamente onde está no espaço, e disse, com uma voz calma, que não tinha nada de infantil, ele está aqui. O padre parou. O menino do zíper parou. Conceição ergueu os olhos do crochê. Quem está aqui, Valentina? O padre perguntou, com uma cautela de quem não quer assustar uma criança, nem tampouco ridicularizar o que ela está sentindo. O menino que você está contando, ela disse. Ele está perto da janela, do lado direito. Ele está sorrindo. A janela do lado direito da sala dava para o jardim lateral da paróquia, onde havia um pé de jasmim velho e uma torneira enferrujada. Não havia ninguém lá. Todos olharam. O padre sentiu um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha, mas manteve a voz firme. Como ele é, Valentina? A menina não hesitou. Não pausou para pensar. Não franziu a testa com o esforço de quem tenta criar ou inventar. Simplesmente começou a descrever. Como se estivesse lendo algo escrito no ar à sua frente. Ele tem um cabelo castanho, não é muito comprido, fica um pouco bagunçado aqui em cima. Ela apontou para a própria testa. Ele é mais ou menos assim. Ela ergueu a mão a uma certa altura, indicando uma estatura que mais tarde o padre calcularia como compatível com a altura real de Carlo Acutis. Ele usa uma blusa cinza. Tem uma mochila. A mochila é azul. Ele está sorrindo, mas não é um sorriso de quem quer ser simpático. É um sorriso de quem sabe de uma coisa boa que os outros ainda não sabem. O silêncio na sala paroquial era do tipo que pesa. Conceição havia deixado o crochê cair no chão sem perceber. O padre Edmilson olhava para o cartaz plastificado na sua mão. O cartaz que ninguém na sala havia visto ainda, porque ele não o havia mostrado. O cartaz com Carlo Acutis, usando a moletom cinza, com a mochila azul, com aquele sorriso que era exatamente como Valentina havia descrito. O sorriso de quem carrega uma alegria que os outros ainda não alcançaram. Ele virou o cartaz devagar para que todos pudessem ver. Uma das meninas sentadas no semicírculo deu um grito pequeno, sufocado, como quem leva um susto, mas não quer demonstrar. O menino do zíper esqueceu completamente o zíper. Conceição levantou da cadeira, deu 2 passos em direção à filha e parou, porque as pernas não estavam cooperando muito bem. Valentina não podia ver o cartaz. Seus olhos cinza claros continuavam voltados para a janela direita da sala, para aquele jardim onde só havia jasmim e torneira enferrujada. Ele quer que eu diga uma coisa, Valentina disse então, com aquela mesma voz, calma, pausada, completamente desprovida do tipo de drama que uma criança de 8 anos usaria se estivesse inventando. Pode dizer, o padre respondeu, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ele diz que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Ela disse, ele ficou feliz que você contou sobre isso. O padre Edmilson precisou sentar, porque aquela frase, a Eucaristia é a autoestrada para o céu, era uma das frases mais conhecidas e documentadas de Carlo Acutis. Estava no livreto que havia chegado pelo correio. Estava em dezenas de livros e artigos. Estava registrada por pessoas que o conheceram em vida. Mas não era uma frase que o padre havia mencionado durante a catequese. Ele havia falado que Carlo chamava a internet de estrada para Deus, sim, mas não havia mencionado a frase específica sobre a Eucaristia. E Valentina nunca havia tido acesso à internet.
A família não tinha computador. O celular de Conceição era um aparelho antigo, sem dados móveis, usado apenas para ligações. A menina não frequentava bibliotecas, porque a cidade não tinha uma. Seus únicos livros eram os de histórias em braille, que a professora do município trazia, uma vez por mês. Contos infantis e fábulas, nada de agiografias ou documentos da igreja. O padre ficou olhando para a menina por um longo momento. Depois olhou para Conceição, que estava de pé no meio da sala, com a expressão de quem atravessou uma fronteira, sem saber ao certo para qual lado ficava o caminho de volta. Depois olhou para as outras crianças, que estavam em silêncio com aquele silêncio específico da infância, diante de algo que ultrapassa a compreensão. Não o silêncio do medo, mas o silêncio do espanto puro, ainda não contaminado pela desconfiança dos adultos. Valentina, o padre disse devagar. Você já tinha ouvido falar em Carlo Acutis antes de hoje? A menina virou o rosto em direção a ele com aquela precisão que sempre surpreendia quem não a conhecia. A precisão de quem localiza as pessoas pela voz, pelo calor, pelo peso da presença. Não, ela disse. Mas agora eu conheço ele. Nos dias que se seguiram, Serranópolis do Ouro deixou de ser uma cidade onde nada acontecia. O padre Edmilson passou a noite de sexta para sábado sem dormir, relendo o livreto de Carlo Acutis, verificando cada detalhe que Valentina havia mencionado, comparando com fotografias e descrições publicadas. O cabelo castanho levemente bagunçado, confirmado. A mochila azul. Carlo era fotografado com frequência carregando uma mochila azul. A Molton cinza. Havia diversas fotografias de Carlo com aquela peça específica. A estatura que Valentina havia indicado com o gesto da mão. Carlo media aproximadamente 1,65 m quando morreu, e o gesto da menina era compatível. A frase sobre a Eucaristia, documentada em múltiplas fontes independentes. Nenhum detalhe estava errado. Nenhum era vago o suficiente para ser atribuído à coincidência ou à imaginação fértil de uma criança. Na manhã de sábado, o padre ligou para seu amigo de São Paulo, o padre que havia enviado o pacote. Contou o que havia acontecido com uma voz que tentava ser objetiva e não conseguia. O amigo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que ia contatar o bispo da diocese. Conceição, por sua vez, acordou naquele sábado, com a certeza de que algo havia mudado de lugar dentro dela. Como um móvel pesado, que alguém reposicionou durante a madrugada, e que você esbarra, sem querer, na manhã seguinte. Ela sentou na beira da cama de Valentina, e olhou para a filha dormindo menos, aquele rosto tranquilo, os cílios compridos, pousados sobre a pele escura, as mãozinhas abertas de lado, e sentiu simultaneamente o impulso de chorar e o impulso de rezar. E como não conseguia escolher entre os dois, fez os dois ao mesmo tempo. Valentina acordou com o cheiro de café e perguntou se tinha pão de queijo. Era isso que mais desconcertava Conceição, a normalidade da filha. A menina não estava agitada, não estava assustada, não estava com aquela euforia que as crianças têm quando acreditam ter feito algo extraordinário. Ela havia descrito um jovem que não poderia conhecer. Havia repetido uma frase que não poderia ter ouvido. Havia apontado para uma janela onde não havia ninguém, e na manhã seguinte, queria saber se tinha pão de queijo. Valentina, Conceição disse, sentando à mesa da cozinha, enquanto a filha mordia o pão de queijo com aquela seriedade que as crianças têm quando comem algo que gostam muito. Você lembra do que aconteceu ontem na catequese? Lembro, Valentina disse, mastigando. Como você sabia como ele era? A menina pensou por um instante. Não o tipo de pensamento que precede uma mentira, mas o tipo que precede uma descrição honesta de algo difícil de colocar em palavras. Eu vi, ela disse simplesmente. Mas você não enxerga, meu amor. Eu sei, mas eu vi. Conceição ficou olhando para a filha e sentiu aquele aperto no peito que as mães sentem quando percebem que seus filhos sabem de coisas que elas não ensinaram. Quando percebem que a vida das crianças tem territórios que os pais nunca vão poder mapear. Era bonito? Ela perguntou, sem bem saber por quê. Era alegre, Valentina disse. Ele era muito alegre. Parecia que tudo o que ele via era interessante para ele, como se o mundo inteiro fosse uma coisa boa. Conceição teve que virar o rosto para a janela. O bispo da diocese chegou na terça-feira seguinte, acompanhado de 2 padres e de uma psicóloga chamada doutora Fernanda Queiroz, especializada em psicologia do desenvolvimento infantil. Eles se instalaram na sala paroquial, na mesma sala onde tudo havia acontecido, e conversaram com Valentina
por quase 2 horas. Fernanda era uma mulher de 40 e poucos anos, de óculos redondos e expressão profissional, que não revelava nada antes do tempo. Ela havia tratado de crianças com todo tipo de experiência religiosa, relatada menos visões, vozes, sensações, e sabia distinguir entre o transtorno dissociativo, a fantasia compensatória, a influência de adultos e o que ela cautelosamente chamava em seus relatórios de fenômeno não classificável. Ela não era religiosa, ou pelo menos não praticante, e seu método era rigoroso. Perguntas abertas, sem indução, sem confirmação ou negação das respostas da criança. Observação do comportamento não verbal, verificação de consistência ao longo do tempo. Ela passou as primeiras 40 minutos simplesmente conversando com Valentina sobre coisas cotidianas. A escola, os amigos, os livros em braille, o quintal de casa, o cachorro da vizinha, chamado Farofa. Verificou o desenvolvimento cognitivo, o vocabulário, a coerência narrativa. Valentina era uma criança inteligente e articulada, com um vocabulário um pouco acima do esperado para a idade. Provavelmente porque compensava a ausência da visão com uma atenção extraordinária à linguagem. Não havia sinais de distúrbio psicológico de ansiedade patológica, de necessidade de atenção excessiva, ou de qualquer fator que pudesse motivar uma fabricação consciente ou inconsciente. Depois, com toda a cautela técnica que seu método exigia, a doutora Fernanda pediu que Valentina descrevesse o que havia visto na sexta-feira anterior, e Valentina descreveu de novo, com os mesmos detalhes, sem acrescentar nada, sem retirar nada, sem o tipo de elaboração que costuma aparecer quando uma história é inventada e recontada, menos porque as histórias inventadas crescem, se adornam, ganham novos elementos a cada retelling. A descrição de Valentina era idêntica à da sexta-feira. O cabelo castanho, bagunçado, a molton cinza, a mochila azul, o sorriso específico, a estatura, a posição junto à janela direita. A doutora Fernanda tomou notas cuidadosas e não disse nada durante a descrição. Depois perguntou: e a frase? A frase que você disse. Ele me disse que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Valentina repetiu, com a mesma inflexão de voz, como se estivesse lendo de uma página interna. Você entende o que essa frase significa? Valentina pensou. Meis, humanos. Eucaristia é quando a gente recebe Jesus na hóstia. Autoestrada é uma estrada grande onde os carros vão rápido. Então acho que ele quer dizer que receber Jesus é o caminho mais rápido para chegar perto de Deus. Era uma interpretação teologicamente coerente, mas formulada com uma lógica infantil e concreta. Não era a linguagem de alguém que havia decorado uma frase de um adulto sem entendê-la. Era a linguagem de alguém que havia recebido a frase e estava processando seu significado com os instrumentos próprios de uma criança de 8 anos. A doutora Fernanda encerrou a conversa, agradeceu a Valentina e pediu que ela fosse brincar no jardim com sua mãe. Depois ficou sentada na sala paroquial por um longo momento, olhando para suas anotações. O bispo, que havia assistido à entrevista em silêncio, perguntou: qual é sua avaliação, doutora? A drop. Fernanda tirou os óculos, passou o dedo no nariz e os colocou de volta. Não encontrei nenhum indicador psicopatológico. A criança é saudável, estável, sem histórico de comportamento disruptivo ou fantasioso excessivo. A descrição é consistente e detalhada de uma forma que não é compatível com fabricação. Ela fez uma pausa. Não tem uma explicação para o que ela descreveu. Então não tem uma explicação. Ela repetiu, com uma honestidade que o bispo respeitou. A notícia se espalhou pelo modo como as notícias se espalham em cidades pequenas, do boca em boca, com a velocidade de quem carrega algo que precisa ser dividido antes de pesar demais. Em 2 dias, toda Serranópolis do Ouro sabia. Em uma semana, a diocese inteira. Em 2 semanas, um portal católico de São Paulo havia publicado uma nota, com cuidado e sem sensacionalismo, sobre o episódio. A nota foi compartilhada dezenas de milhares de vezes. As pessoas começaram a aparecer na cidade. Primeiro foram os fiéis da região, que chegavam de cidades vizinhas, com aquele olhar de quem vem em peregrinação, mas não quer admitir isso em voz alta. Depois vieram jornalistas, 2 de Goiânia e 1 de Brasília. Depois vieram 2 pesquisadores de fenômenos religiosos de uma universidade federal, com gravadores e questionários, e aquela postura de quem está tentando ser rigoroso numa situação que resiste ao rigor. O padre Edmilson começou a fazer uma coisa que nunca havia feito.
trancar a porta da sacristia e ficar sozinho por meia hora antes de cada missa, de joelhos, no chão frio, sem saber exatamente o que dizer a Deus, mas sentindo que precisava dizer alguma coisa. Conceição, por sua vez, foi descobrindo que sua filha era capaz de coisas que ela não havia percebido antes, ou talvez havia percebido, mas havia guardado num compartimento interno, onde as mães guardam as coisas que não sabem como classificar. Valentina tinha uma forma de saber quando alguém estava triste que não dependia do tom de voz. Tinha uma forma de dizer a coisa certa no momento certo, que ia além da intuição comum. Tinha aquela capacidade de estar completamente presente numa conversa que faz a outra pessoa sentir que é a única no mundo. Uma tarde, enquanto Conceição dobrava roupas na varanda, Valentina veio sentar do seu lado e disse, sem preâmbulo: "Mãe, você não precisa ter medo de mim." Conceição parou com uma camisa na mão. "Eu não tenho medo de você." "Tenho um pouquinho", Valentina disse, com aquela delicadeza cirúrgica, "porque agora você não sabe mais o que eu sou. Mas eu sou igual. Só que agora eu sei de uma coisa que antes eu não sabia." "O que você sabe?" Valentina ficou em silêncio por um momento. "Depois, que tem muita coisa que existe, e que a gente não vê. Não só eu. Todo mundo não vê. Mas existe igual." Conceição dobrou a camisa devagar e a colocou sobre a pilha. E ficou olhando para as mãos, como se fossem objetos novos. Um dos pesquisadores da Universidade Federal, o professor Henrique Sales, que lecionava filosofia da religião, e tinha passado 20 anos estudando experiências místicas com um ceticismo metódico, que ele chamava de incredulidade respeitosa, passou 3 dias em Serranópolis do Ouro. Conversou com um padre, com Conceição, com as outras crianças que haviam estado na sala paroquial na sexta-feira. Conversou com Valentina 2 vezes, com a permissão da mãe. Na segunda conversa, ele trouxe uma fotografia impressa de Carlo Acutis, que havia baixado da internet. Não o cartaz que o padre tinha, mas uma foto diferente, tirada num evento de juventude em Milão, com Carlo usando uma jaqueta vermelha, cabelo um pouco mais arrumado do que de costume, sorrindo para alguém fora do enquadramento. Ele descreveu a fotografia para Valentina em voz alta, deliberadamente omitindo a cor da jaqueta. Um jovem, cabelo castanho, sorrindo, num ambiente com outras pessoas. "Essa não é a foto mais parecida com ele", Valentina disse imediatamente. O professor ficou quieto. A jaqueta vermelha não combina com ele. Ele preferia coisas mais simples. A blusa cinza era mais ele. O professor Henrique Sales ficou olhando para a menina por um longo tempo. Depois pegou seu caderno de notas e escreveu algo. Depois parou de escrever e ficou só olhando para o que havia escrito. Depois fechou o caderno. No relatório que publicou 6 meses depois numa revista acadêmica, ele escreveu que havia investigado o caso de Valentina com todos os instrumentos metodológicos disponíveis, e que não havia encontrado nenhuma explicação satisfatória dentro dos parâmetros do conhecimento psicológico, neurológico ou sociológico corrente. Ele não havia escrito a palavra milagre, porque sua formação acadêmica resistia ao vocabulário que não podia ser operacionalizado, mas havia escrito, na última linha do relatório, algo que seus colegas citariam durante anos: "A honestidade intelectual obriga o pesquisador a reconhecer os limites do que pode ser conhecido, e este caso habita exatamente esses limites." O que o relatório não conseguia capturar, porque os relatórios, por definição, não capturam certas coisas, era o que aconteceu na tarde em que a doutora Fernanda voltou a Serranópolis do Ouro. 3 meses depois de sua primeira visita, sem que ninguém soubesse que estava voltando, ela havia dito que era uma visita de acompanhamento, padrão, em casos de fenômenos relatados em crianças. Mas a verdade, que ela não disse em voz alta para ninguém, mas que estava escrita com clareza no interior dela mesma, era que ela havia voltado porque não conseguia parar de pensar no caso. Não do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Ela havia perdido sua mãe, 4 meses antes da primeira visita. Uma morte súbita, sem aviso, sem despedida, do tipo que deixa as pessoas com frases pela metade e perguntas sem destinatário. Fernanda era uma mulher de ciência, e havia processado o luto com a mesma eficiência metódica com que processava tudo: terapia, leitura, rotina. Mas havia uma coisa que a ciência não havia conseguido responder, que a terapia não havia conseguido alcançar, que a rotina não havia conseguido tampar: a sensação de que sua mãe havia
simplesmente deixado de existir, e que não havia nada além do silêncio. Ela encontrou Valentina no jardim da paróquia, sentada no chão, com os dedos enterrados na terra úmida entre as raízes do pé de jasmim. A menina virou o rosto em direção à doutora antes que ela dissesse uma palavra, com aquela precisão que ainda surpreendia. Você voltou? Valentina disse. Voltei. Você está com saudade de alguém. A doutora Fernanda ficou parada no meio do jardim com o sol de novembro batendo de lado no rosto. Como você sabe? Você chegou mais devagar hoje. Na outra vez você chegou rápido, como quem tem coisa para fazer. Hoje você chegou devagar, como quem está carregando alguma coisa pesada. Era uma observação perceptiva, mas ainda dentro do âmbito do que uma criança muito atenta poderia notar. A doutora Fernanda sentou na beira do canteiro de jasmim. Minha mãe morreu, ela disse, e ficou surpresa com a própria facilidade com que as palavras saíram, menos ela, que raramente falava sobre isso. Valentina não disse sinto muito, que é o que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Ela ficou em silêncio por um momento, os dedos ainda na terra, e depois disse, ela não deixou de existir. Ela ficou do outro lado de uma parede muito fina. Você não pode ver através da parede, mas ela ainda está lá. A doutora Fernanda não respondeu. Não era o momento para responder. Carlo me disse isso, Valentina continuou, que a gente que fica do lado de cá acha que os que foram embora desapareceram, mas não é isso. É como se eles tivessem ido para outro cômodo da mesma casa. A gente não consegue entrar no cômodo deles, mas eles conseguem ouvir quando a gente fala. A doutora Fernanda ficou olhando para o pé de jasmim durante um tempo que não soube medir. Depois, muito devagar, como quem faz algo que vai contra todos os protocolos e sabe disso e faz assim mesmo, ela estendeu a mão e colocou sobre a mãozinha de Valentina que estava na terra. Obrigada, ela disse. Foi ele que pediu para eu dizer, Valentina respondeu, com simplicidade. No Natal daquele ano, a igreja de Santo Antônio de Serranópolis do Ouro ficou tão cheia que as pessoas tiveram que assistir à missa de fora, pela janela aberta. Não era costume. A cidade sempre tivera um número razoável de praticantes, mas nada assim. As pessoas vinham de outras cidades, de outros estados, trazidas pela história de Valentina, que havia se espalhado não pelo sensacionalismo, mas pela qualidade específica da coisa relatada, a precisão, a consistência, a ausência de benefício pessoal, a naturalidade desconcertante de uma menina que havia descrito o indescritível, e depois perguntado se tinha pão de queijo. O padre Edmilson pregou aquela noite sobre Carlo Acutis, e pela primeira vez em anos, sentiu que estava pregando sobre alguém que conhecia, não apenas sobre alguém que havia estudado. Falou sobre a alegria, como forma de santidade. Falou sobre a presença, sobre o fato de que Carlo havia vivido apenas 15 anos, e havia aproveitado cada dia com uma intensidade que a maioria das pessoas não consegue em toda uma vida longa. Falou sobre a internet, e o videogame, e a mochila azul, e a Eucaristia, como autoestrada. Valentina estava sentada na primeira fila com a mãe, com a cabeça inclinada do jeito que tinha, escutando com o corpo inteiro. Depois da missa, quando a maioria das pessoas havia saído, e o padre apagava as velas, Valentina ficou parada diante do altar. Conceição esperou do lado, sem pressa. A menina ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, muito baixinho, como quem fala para alguém próximo que os outros não veem, boa noite, e sorriu, de um jeito que Conceição nunca havia visto na filha, menos um sorriso que não era de criança, não era de adulto, era de alguém que está diante de algo que reconhece como bom, que reconhece como real, que reconhece como além das palavras disponíveis. Conceição ficou olhando para a filha, e pela primeira vez, desde o diagnóstico daqueles olhos cinza claros, que não enxergavam, ela não sentiu a tristeza que sempre havia sentido ao olhar para os olhos de Valentina. Sentiu outra coisa, uma coisa para a qual também não havia palavras disponíveis, mas que era real, da mesma forma que o jasmim no jardim era real, que o sino rachado era real, que a mão calejada da filha na sua era real. No relatório final que o bispo enviou ao Vaticano, porque essas coisas seguem protocolos. Mesmo quando os protocolos não sabem muito bem o que fazer com elas, o caso foi classificado como fenômeno de devoção extraordinária não explicável por meios naturais conhecidos, a ser mantido em observação. Era a linguagem cautelosa da instituição que havia aprendido ao longo de séculos, que a pressa pode ser tanto inimiga da fé, quanto a desconfiança excessiva. Mas em Serranópolis do Ouro,
ninguém precisava de classificação. Sabia-se o que se sabia, que uma menina que não enxergava havia visto, que uma criança que não poderia conhecer havia descrito, que uma frase que não poderia ter ouvido havia sido repetida com precisão desconcertante, e que tudo isso havia acontecido numa tarde comum de setembro, numa sala paroquial com cheiro de mofo e vela derretida, diante de 16 crianças e um padre que agora trancava a sacristia antes de cada missa. A doutora Fernanda Queiroz publicou um segundo artigo, ano depois, sobre o que chamou de epistemologia da experiência religiosa infantil. Era um artigo cuidadoso, metodicamente honesto, que não afirmava o que não podia ser afirmado e não negava o que não podia ser negado. Mas numa conferência em Belo Horizonte, quando um colega lhe perguntou pessoalmente o que ela havia concluído, ela disse apenas: aprendi que há mais coisas existindo do que eu sabia. O professor Henrique Sales voltou a Serranópolis do Ouro 2 vezes, depois do seu primeiro relatório. Na terceira visita, assistiu à missa de domingo, na igreja de Santo Antônio. Era a primeira missa a que assistia em 26 anos. Não disse isso para ninguém. Valentina cresceu. Na cidade e nas cidades ao redor, continuou sendo a menina que viu Carlo Acutis. Mas em casa era simplesmente Valentina, a que gostava de pão de queijo e de ouvir o canto dos grilos, e de enfiar os dedos na terra úmida do jardim. Aos 12 anos, começou a aprender música e tocava violão de ouvido, com uma precisão que o professor dizia ser impressionante. Aos 14, começou a escrever, em braille, primeiro depois me vas, dictando para um aplicativo, histórias curtas que sua professora dizia terem uma qualidade estranha, uma capacidade de falar sobre a presença invisível das coisas que as palavras normalmente não alcançam. Nunca mais descreveu uma aparição. Nunca mais repetiu uma frase que não poderia ter ouvido. Quando perguntavam, respondia com aquela mesma simplicidade desconcertante. Foi uma vez. Ele veio me dizer uma coisa, disse. Depois foi embora. E quando perguntavam o que Carlo havia lhe dito, além das coisas que ela havia dito em público, ela sorria, o sorriso que Conceição havia visto naquela noite de Natal, menos aquele. Sorriso que era de alguém diante de algo reconhecido como bom menos e dizia, isso era só para mim. Conclusão. Há coisas que acontecem neste mundo e que resistem a todas as tentativas de encerramento, de explicação definitiva, de catalogação confortável. O caso de Valentina era uma dessas coisas. Não porque era impossível que tivesse uma explicação, que simplesmente não havia sido encontrada ainda, mas porque, independentemente de qualquer explicação possível, o que havia acontecido havia mudado pessoas de maneiras concretas e mensuráveis. Um padre havia voltado a rezar de joelhos no chão frio. Uma psicóloga havia aprendido a falar com a mãe morta. Um professor cético havia entrado numa missa depois de 26 anos. Uma mãe havia parado de sentir tristeza ao olhar para os olhos da filha que não enxergava. E uma cidade inteira havia aprendido. Através de uma menina de 8 anos, com fita amarela no cabelo e dedos que funcionavam como olhos, que ver não é apenas uma função da retina, que conhecer não é apenas uma função da memória, que existir não é apenas uma função do corpo. Carlo Acutis havia dito, em vida, que todos nascem originais, mas muitos morrem cópias. Valentina, que havia chegado ao mundo, sem a capacidade de ver com os olhos que todos esperavam que ela usasse. Havia vivido desde sempre uma versão original de si mesma menos, e ao descrever um jovem que não poderia conhecer, havia feito com que todos ao redor dela se perguntassem, cada um à sua maneira e no seu tempo, o que significava realmente enxergar. Essa pergunta não tem uma resposta que caiba em relatório, em artigo acadêmico ou em decreto eclesiástico. Tem uma resposta que cada pessoa precisa encontrar no silêncio específico de sua própria sala paroquial interior, diante de sua própria janela que dá para um jardim, onde talvez haja mais do que jasmim e torneira enferrujada. E talvez seja exatamente isso que Valentina havia recebido naquela tarde de setembro e havia tentado, com as palavras de uma criança de 8 anos, passar adiante. A certeza desconcertante e inabalável de que o mundo é maior do que o que conseguimos medir, e de que essa grandeza não é ameaçadora, não é assustadora, e simplesmente, como ela mesma havia dito ao descrever o sorriso de Carlo, menos a expressão de alguém que sabe de uma coisa boa que os outros ainda não sabem. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora,
e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. E conta pra gente, nos comentários, de onde você está assistindo. Queremos conhecer cada pessoa dessa família incrível.